garantia de compreensão da informação, né, baseado naquele conceito, naquela frase que a gente repete sempre, né, de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas aí, será que é isso mesmo, né? E depois uma pequena discussão final, né, assim, a gente pensar um pouco nessas questões. Então, vamos lá. A primeira coisa, né, que eu acho que é importante a gente lembrar é que o design da informação, ele é uma área, né, dentro do design gráfico. Existem muitos artigos muito interessantes, em que fazem bem essa localização, né, de que esse design, esse projeto, né, da informação está dentro do projeto gráfico, né? E esse projeto da informação, ele, como todos os projetos, né, as pessoas, por exemplo, trabalham com projeto de produto, projeto de interiores, né, projeto de interface, esse projeto, né, ele deve contemplar, para ser considerado, né, um bom projeto, ele deve considerar a contextualização da informação, ele deve considerar o planejamento, né, de como é que essa informação vai ser apresentada, ele deve considerar as questões dessa interface gráfica, quer dizer, que mídia é essa, né, que suporte é esse, e principalmente as questões de produção, porque podem afetar de maneira, às vezes, significativa, né, o resultado final do projeto. Então, quando a gente pensa, né, em design da informação, muitas vezes o que a gente tem visto é as pessoas falando de design da informação como se fosse uma coisa à parte, né? E a gente tem eventos, publicações, né, que sempre trazem isso, né? Quer dizer, o design da informação, ainda que ele passe por muitos suportes, ele começou como sub-área do design gráfico, né? E isso não pode ser mudado, ainda que a gente vá trabalhar com suportes diferentes. Mas quando eu vou falar da ergonomia informacional, também tem uma confusãozinha aí, né? As pessoas, às vezes, acham que ergonomia informacional é igual ao design da informação, que também não é, né? Por quê? Porque a ergonomia informacional, ela está lidando, né, com outras questões. Ela está lidando com a usabilidade da informação, quer dizer, com a qualidade do uso da informação, assim como né, no princípio, para as interfaces digitais, a gente considera, nesse caso, a usabilidade como eficácia, eficiência, satisfação no uso, né? As questões da leiturabilidade, né, quer dizer, essa qualidade da leitura, as questões da compreensibilidade, quer dizer, até que ponto essa informação ela é passível de compreensão, considerando a forma como ela está contextualizada, produzida, planejada. As questões de legibilidade, que vão entrar aí, né, assim como de leiturabilidade, as questões de fontes tipográficas, cor de fundo, tipo de impressão, tudo isso, né, afeta esses dois itens, né, tanto a leiturabilidade quanto a legibilidade. E a ideia da agradabilidade, né? Quer dizer, você vê essa informação que está ali projetada de uma maneira que ela faça parte do contexto e você entende ela como agradável, né? A gente tem aí uma série de situações no contexto que a gente está vivendo, de que muitas vezes você tem essa informação pensada, planejada, mas nem todos esses itens estão sendo considerados. Então, quando eu penso na ergonomia informacional, né, e no design da informação, o que eu posso tirar daqui, né? Uma sendo parte da outra. Na verdade, o design da informação, né, é aquela área, né, aquele projeto, responsável por essa interface gráfica, que vai ter que transmitir essa informação, né, dessa forma clara, objetiva, eficiente, passível de compreensão. E a ergonomia informacional é aquela que vai trabalhar com métodos, com técnicas para que isso possa ocorrer, para que você garanta que esses 5 requisitos que estão aí, eles sejam atendidos. Né? A gente tem visto, por exemplo, uma série de questões, né, que a gente tem estudado na área da ergonomia também, relacionada ao design da informação, mas que já é outra sub-área, que é a área da visualização de dados, né, no momento em que a gente está passando informações, por exemplo, a tal da curva, o tal do achatar a curva. Então, assim, que curva, né? Quem disse que a população sabe interpretar gráficos, né? De barras, de linhas, né? Comparado aos países, quer dizer, a gente tem visto, né, que esse projeto dessa informação, muitas vezes, ele não está atendendo esse usuário,
que a gente, como projetista, vai compreender que tem uma série de características, uma série de necessidades de informação bastante distintas. E aí, considerando, né, que a gente tem esse panorama de áreas, né, de relação entre áreas, eu vou trazer para vocês aqui a ideia, né, desse tema, né, da linguagem clara, linguagem simples, tem uma série de questões em relação a essa nomenclatura, e aí a gente vai conversar aqui agora um pouquinho, né. Eu não gosto muito de fazer slide assim como eu botei aí agora, mas é importante a gente ter, às vezes, né, ali, exatamente, né, o que é essa ideia dessa linguagem clara, linguagem simples. A primeira coisa é a nomenclatura mesmo, tá? Lá fora, lá em outros países, geralmente língua inglesa, eles usam linguagem clara. E aí eu botei aqui linguagem clara, tá? Só que quando vocês olharem a referência que está em segundo lugar, da Fischer, vocês vão ver que está escrito linguagem simples. E aí a gente vai falar assim, puxa, mas é simples ou é clara? Na verdade, nos países de língua espanhola, eles têm usado a palavra simples. No Brasil, né, agora que a gente começou a usar, a gente também tem falado de linguagem simples. E já tem vamos dizer assim, um viés da coisa, que é a linguagem cidadã. O que é isso? Né? Clara ou simples, do que a gente está falando? A gente está falando que, em termos de palavras mesmo, né, de escrita de palavras, de frases, de escolha de termos, né, esses termos, eles precisam ser trabalhados pensando em quem lê. Esses termos precisam ser trabalhados pensando, né, em como é que as pessoas vão entender o que está escrito. Então, essa Plain Language Network que está aí, ela é uma das primeiras associações, né, que vocês vão ver, tem muitos países trabalhando sobre isso, mas, principalmente, né, você pensar se essa comunicação, se essa estrutura da comunicação, né, ela vai estar trabalhando com palavras, um estilo mesmo de frase, um estilo linguístico, né, e o projeto dele, quer dizer, a gente tem uma questão do projeto da informação que está aqui nesse contexto, que é você ter, claro, fontes que são legíveis, você ter bons contrastes, você ter, por exemplo, espaçamentos, títulos, subtítulos que vão facilitar essa leitura. E eu coloquei essa outra referência, né, da Fischer. A Fischer é minha aluna de mestrado, mas ela já está trabalhando com isso tem um tempo, né? A gente tem, né, onde é que começou essa ideia? Já em meados do século XX, lá em 1950 e pouco, né, em que eles começam, na língua inglesa, a discutir, né, como é que a gente pode escrever as coisas de forma simples, de forma que qualquer cidadão consiga entender. E aí eles tiraram, né, esse plain English, como está aqui, né, plain English, aí depois isso virou plain English, depois virou plain language, tá? Então, assim, se entrar aqui nas minúcias da língua inglesa e etc., quer dizer, assim, o que a gente teve, né, foi uma tentativa de trazer esse entendimento, né? E quando a gente fala de linguagem clara, linguagem simples, independente, né, do termo que a gente está usando agora no Brasil, a gente não pode deixar de lembrar que a gente está vivendo um momento em que todo mundo que estuda linguagem simples, né, tem discutido, né? Eu faço parte de um grupo, são pessoas de áreas distintas, né? Você tem pessoas da área de linguística, comunicação, direito, engenharia, informática. Quer dizer, assim, você tem muita gente discutindo esse assunto, né? Que eu acho que é uma coisa importante, para não achar que é uma coisa do domínio do design, única e exclusivamente, não, muito pelo contrário, né? São todas as outras áreas que não fazem necessariamente uso de elementos gráficos, como os designers fazem, esquemas, modelos e tal, mas que fazem uso da palavra, né? E a gente está vivendo um momento em que o pessoal da linguagem simples tem trabalhado muito, né? Porque a gente tem visto coisas, né? Tem visto palavras que realmente incomodam a gente, né? Eu fui tentar fazer essa nuvem de palavras em função das palavras que eu fui ouvindo, né, várias vezes, repetidas vezes, aí, desde que isso começou, né, então, o fato da gente estar falando de uma pandemia, né,
que rendeu muitos memes, vocês devem ter vistos, né? Pandemia ou epidemia de pandas, né? Eu recebi um meme assim, que eram vários pandinhas assim, bonitinhos, e assim, pandemia, de repente essa palavra entrou no nosso vocabulário. Assim como várias outras esquisitas vão entrando no nosso, né? Antes a gente, até bem pouco tempo, sem querer trazer nenhuma polêmica, a gente começa a falar de impeachment, por exemplo, né? Impeachment é uma palavra em inglês, é possível que não tenha nenhuma palavra em português, mas nesse contexto aqui, né, várias palavras em inglês já foram trazidas, né? A pandemia está em português, mas confinamento, isolamento, né, podem não ser palavras tão, vamos dizer assim, tão comuns para todo mundo. O hipoclorito, que virou o artista principal, né, da limpeza das casas, a nossa famosa água sanitária, hipoclorito de sódio. Mas você vê as pessoas falando, faz uma solução de hipoclorito. O que é isso? As pessoas não sabem o que é isso, né? O bonito lockdown que teve aí, né, em São Luís, que eu acompanhei pela televisão, e o lockdown. Por que lockdown? Por que a gente precisa usar uma palavra dessa? Outros que estão aqui espalhados, né? A ideia da quarentena, né? Que as pessoas dizem quarentena, porque são 40 dias. Assim, de repente, essas palavras vão aparecendo, né, para a gente, sem a gente nem saber o que elas significam. Elas são repetidas, são publicadas, né? Os materiais dos veículos de comunicação repetem, sem necessariamente que a gente saiba o que eles querem dizer, né? E além dos sistemas de home office, delivery e takeaway dos restaurantes, que eu também achei uma gracinha quando comecei a ver escrito, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que a gente conhece tão bem na ergonomia, né, as máscaras, os óculos de proteção, as luvas, e que, de repente, todo mundo fala de EPI como se, né, todo mundo também soubesse o que é EPI. A live, que está ali pequena, mas, né, assim, é o que nós estamos vivendo agora, a gente não tem mais uma apresentação online, a gente não tem mais, né, uma conversa transmitida via web, agora é tudo live, né? Assim, não é que a gente não tivesse antes, a gente tinha, né? Um dos meus preferidos, né, daqui desses termos é sujidade. Eu achei sujidade também uma gracinha, né, que uma especialista estava falando sobre o uso do álcool em gel, que é outro álcool em gel, que não adianta. Se o nível de sujidade da mão for muito grande, o álcool em gel ali não surte efeito. Quer dizer, se a mão estiver suja demais. Então, assim, a gente está ouvindo isso, né? A gente viu na outra semana os cloroquiners, né? Os cloroquiners são aqueles que... cloroquiners, né? Tem gente que fala cloroquiners. Mas são cloroquiners, são os que apoiam o uso da cloroquina, aquele medicamento. E os quarenteners, que somos nós que estamos em quarentena. Quer dizer, é uma chuva de palavras. Tem até um vídeo, né, que foi divulgado, que o Faustão está conversando com aquele Emicida, aquele cantor, e ele está falando exatamente isso, né? Ele não está chamando de linguagem simples, ele não está tratando necessariamente dentro, né, dessa perspectiva que a gente está aqui falando, quer dizer, esse grupo lá ao qual, né, eu tenho participado, eles têm trabalhado muito ativamente na parte da reescrita de textos, né, de vários lugares, né, inclusive abertos a vários grupos que precisam, né, de ajuda, quer dizer, isso até mais, né, mas no início aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente tem, dentro dessa ideia, quer dizer assim, isso não é de hoje, né, não é de hoje que o brasileiro usa palavras em outros idiomas, né, também a gente sabe disso, mas só que esse movimento da linguagem, né, da linguagem clara, da linguagem simples, né, como estava ali na citação antes, assim, eu tenho esses primeiros movimentos lá né, na década de 40, que é recente, assim como a ergonomia, né, começou outro dia desse, foi na mesma época, inclusive, em que você está falando da qualidade dessa informação que ela é apresentada. Nesse momento também apareceu uma proposta, né, do Índice Flash, que foi um pesquisador que fez, né, uma métrica mesmo, né, matemática mesmo, né, para ver se aquelas palavras, elas combinadas do jeito que elas estão, elas fazem sentido. Vou dar para vocês um exemplo. A gente, por exemplo, a gente em português, a gente qualifica muito as coisas, né?
Eu nunca falo assim, minha apresentação, é a minha apresentação importante, né? Ah, é aquele menino alto, né? Eu tenho por hábito, em português, escrever isso muito. Quando a gente transfere, por exemplo, um artigo do português para o inglês, na maior parte das vezes, isso tudo é recomendado que você tire, porque o idioma, né, a língua inglesa, ela tem outras características de escrita. E a gente tem uma questão aí que a gente, né, quem usa o corretor do Word, por exemplo, já deve ter visto, né, que é o uso da voz passiva, né, que a gente usa e eles evitam usar. Então, essa ideia de você evitar usar a voz passiva, né, numa fala, numa escrita, numa explicação, né, muitas vezes tem a ver, quer dizer, o que o marcador está lá trazendo para você, muitas vezes tem a ver com essas questões. E aí existem vários relatos, várias experiências, né, para depois quem quiser ler sobre o assunto, mas a gente, na década de 70, teve países que se organizaram em relação a isso, tá? E um deles, que eu não posso deixar de falar aqui, é o Reino Unido. Ontem, inclusive, a gente estava falando sobre privacidade de dados, também numa apresentação assim online, ontem de noite, e foi justamente uma das coisas que foi colocada e que eu até acabei respondendo, que era sobre o fato do Reino Unido, né, ter um site voltado para o cidadão, né, para serviços ao cidadão, que tem toda uma estrutura de palavras, tem toda uma estrutura de instruções de como você procede para fazer uma solicitação para o governo, muito, muito claro, muito, muito organizado, é muito simples. E aí a gente tem visto, né, como o desenvolvimento disso já há bastante tempo, a gente hoje está, né, no governo digital, em vários países, inclusive o nosso, né, com essa, vamos dizer assim, com essa meta já inserida, né, de que eu preciso me comunicar bem com o meu cidadão. Entre 90 e 2000, a gente tem aí várias associações internacionais organizadas, né, como a Plain, né, como eu falei, chamava Plain, né, Language, estava lá na referência, e a Clarity International, quer dizer, que são associações que congregam documentos e tal. No Brasil, isso começa a ser mais discutido quando a gente, aí, claro, né, eu botei aqui décadas, mas entre 2000 e 2010 já era uma discussão, quando a gente começa a falar do governo eletrônico, né, quer dizer assim, o governo, em todas as esferas, deve trazer para o seu cidadão a possibilidade de comunicação remota, que é o tal do IGOV, né, esse governo eletrônico, e ali você já tinha questões de acessibilidade, que já tinham sido estabelecidas, inclusive, por lei, mas você também precisa trazer a questão da linguagem. Então, só, né, mais recentemente, por isso aí está esse IGOV aí do Brasil, a gente começa a ver ações do governo brasileiro, né, em algumas poucas esferas, para que se trate essa linguagem, né, mais acessível, né? Isso é uma outra coisa que muitas vezes as pessoas falam assim, mas isso não é acessibilidade? Você não está falando a mesma coisa que acessibilidade? Poderia dizer que sim, né? Que a acessibilidade no sentido da informação ser acessível para qualquer um, né? Mas, assim, consolidado mesmo, em ação, em o que vai acontecer, né? Como é que eu faço? Tem um decreto, tem uma portaria? Nível governamental, eu digo esfera federal, eu não tenho nada. O que eu tenho agora, né, que eu já tenho, a Luísa tem participado bastante, a gente não tem nada escrito, existem ações, tá? Não tem nada escrito, mas eu tenho muitas ações, né? Principalmente do pessoal que trabalha na parte do governo eletrônico, eles têm visto que isso é um movimento de outros países, então a gente vai na carona disso também. Mas agora, eu digo, um mês atrás, talvez não tenha nem um mês ainda, o município de São Paulo, né, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, fez, então, né, um documento estabelecendo diretrizes para o uso de linguagem simples nas comunicações do município. Então, assim, a gente finalmente, como vocês podem ver, entre 40 e 2020, foi o tempo para levar a coisa mais ou menos aqui no Brasil. E a gente tem, né, assim, países em que isso já está muito organizado. Esses aqui são os países que têm documentos, né, que atravessam esferas do governo, já organizados e tal. A gente tem, por exemplo, uma ação que é muito interessante, que eu cheguei a comentar ontem também, é do governo português, que, por exemplo, sai uma lei. Aí você
lê aquela lei, artigo primeiro, né? Aí, às vezes, a lei ainda vem assim, vetado, 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 artigo retirado, sei lá. Aí você lê aquilo ali e você diz assim, não sei nem que idioma tá isso, porque para mim não parece nem português, né? Eles têm já uma sistemática de pegar a lei e fazer um parágrafo explicando o que é aquela lei, né? Aquela portaria, aquele decreto, para que aquele cidadão comum saiba do que foi tratado. Que decreto é esse? Que portaria é essa? Que lei é essa? Né? Entre vários outros documentos, né, que existem na legislação federal, estadual e municipal. Então, esses países que estão aqui são países que já têm esses documentos estabelecidos, né? Já têm uma aplicabilidade, já têm experiência do efeito disso. E uma outra questão, que é a cidadania. Né? Quando eu entendo o que está escrito, eu consigo entender quais são os meus direitos, eu consigo entender com quem eu recorro, né? Qual é o ministério, qual é a secretaria, né? De estado ou de município, qual é o setor, a divisão, para onde eu vou, né? E que não é exatamente o que tem acontecido com a gente. Então, a Heloísa Fischer, aqui, né? Ela tem um site, Comunica Simples, em que ela já vem trazendo lá tudo isso que ela vem pesquisando. Ela é uma pessoa da área da comunicação e depois continua estudando isso, né? Ela propõe esse modelo, né? Tá lá no site, em que ela fala, né, que você tem uma estrutura do texto, né, que está lá a organização, a hierarquia, a questão visual, e o texto no sentido da qualidade mesmo do texto. Você tem o tom do texto, né, com quem você está falando, né, as palavras, a estrutura das frases. Então, assim, não é simples você pegar um texto e reescrever em linguagem simples. Isso é uma coisa que a gente também tem que ter na cabeça. Né? São, assim, as pessoas que já vêm trabalhando com linguística, né, que vêm trabalhando com a escrita, quer dizer, essa reescrita, ela realmente ela é complicada, mas a partir do momento que a gente começa a ter diretrizes para isso, né, a gente pode tornar isso uma prática, né? Isso é uma das coisas que a gente vem tentando também na dissertação dela. Mas a principal é a gente pensar na questão da validação, né? Como a gente fala, validação, avaliação. Eu preciso saber se meu usuário realmente está entendendo o que eu estou falando. Né? Então, o que eu poderia dizer? Que dentro desse contexto todo, né, essa linguagem clara, ela está lá, não é nem na ergonomia informacional, ela está na essência da ergonomia, né, dos fatores humanos, em que eu tenho, né, nesses meus projetos, e aí, no caso, interdisciplinar, trabalhar as capacidades e habilidades, né, e limitações desses meus usuários, porque a gente tem perfis distintos, eu vou mostrar aqui para vocês uns exemplos, tá? E tanto a linguagem gráfica quanto a linguagem textual também tem que estar adaptado às características dos meus usuários. Né? A gente não pode deixar isso passar, né? Acho que como profissionais da área de design, principalmente, pessoal da área de design gráfico, mas como ergonomistas também. Né? E aí vou falar aqui, que eu estou vendo aqui o meu relógio correndo, né, um pouco sobre essa ideia da imagem com texto escrito. Então, assim, se a imagem vale mais que 1000 palavras, eu então esquece o texto, eu vou só olhar a imagem, né? Só que a gente tem dentro da ergonomia informacional e dentro do design da informação, como a gente já viu, né, a compreensão da informação ela é formada por um todo. Então, eu tenho imagem, eu tenho texto, e a partir daí eu parto do pressuposto que todo mundo vai entender o que está escrito. Só que não é bem assim, né? A gente sabe que para compreender informação, a gente tem vivido um momento de muita informação, informações, vamos dizer assim, específicas, que não são necessariamente do nosso domínio. Eu, por exemplo, eu tenho aprendido diariamente as sub-áreas da medicina, né? Porque pneumologia, imunologia, hematologia, cardiologia, essas eu conhecia, mas às vezes aparecem coisas que os caras com uma especialidade que eu nem nunca tinha ouvido falar. Então, eu tenho aí, né, para compreender a informação, que é só a legendinha que vem embaixo do nome do sujeito que está dando a entrevista, né, eu tenho questões associadas ao letramento, à idade, à familiaridade com o assunto, ao contexto de aplicação, à qualidade da aplicação, entre tantas outras coisas que eu podia listar aqui, e vocês também já devem estar aí pensando e trabalhando. E aí eu peguei aqui, né, porque é o nosso tema, a gente está vivendo isso, eu tinha até pensado em outros, mas eu achei que esses aqui, eles mereciam um pouquinho, né, assim, dessa nossa análise coletiva, né, que isso aqui são algumas telas, que são de uma pesquisa, são de uma publicidade do Ministério da Saúde, logo que a pandemia começou,
não do ministro interino Pazuello, que está agora, mas do ministro Mandetta, né, quer dizer, 2 ministros atrás, em que eu estou participando de uma pesquisa em que a gente está analisando essa comunicação do governo nesse momento, e aí mostro para vocês aqui algumas coisas para a gente ir pensando, né? Aqui ele está falando, não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos, e a gente vê essa imagem em que eu tenho, a princípio, os talheres, eu tenho aqui uma analogia de que essa bola aí é um prato, e eu tenho 2 mãos, né? E aí eu pergunto, a gente sabe mesmo o que é compartilhar? E essa imagem, ela diz para mim o que é compartilhamento? Eu estou entendendo que isso é compartilhar? Não necessariamente, né? Aqui eu também tenho, né, uma outra que é tudo da mesma campanha, se vocês entrarem no Instagram ou no site, vocês vão ver, tem até em vídeo, tá, essa campanha. Ele diz, higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Aí pergunto para vocês, higienizar a gente sabe o que é, né? Ou é limpar? Como é que a gente chama isso? E a imagem, cadê os brinquedos? Né? Ele só botou o celular ali. E, bom, acho que os brinquedos podiam estar também. É claro que eu teria uma série de variações, né? Uma série de possibilidades de desenho. Mas acho que a gente tem que pensar, quem é que vai conseguir ler? Né? Será que a maioria não vai só pela imagem? Então, eu não preciso compatibilizar, né? Se eu digo para as pessoas que leem que ela tem que higienizar celular e brinquedo, por que quem só vai ler a imagem não tem que ter as 2 informações também? Tá? Esse aqui é um dos preferidos, meus alunos adoram esse aqui. Né? Que ele fala, durma bem, tenha uma alimentação saudável. Eu não sei o que vocês estão vendo aí, tá? Mas os meus alunos disseram que estão vendo um estivador passando na frente de uma porta. Eu não estou vendo o rosto de vocês, então não sei o que vocês estão pensando. Mas, a princípio, esse cara está dormindo, né? Aí eu pergunto para vocês, eu não sei o que é alimentação saudável, né? Eu tenho que, pelo menos, me alimentar. Falar em alimentação saudável no momento que tem gente passando fome por causa da pandemia é realmente complicado, né? Tente manter as suas refeições, alguma coisa assim. E eu tenho aqui na imagem as cores que não estão favoráveis, à vista, nessa pegada de topo do cara na cama, né, com esses verdes e esses brancos que parecem que foram colocados de uma forma aleatória, né? Então, quando você olha, se você não tiver a informação que está do lado, você pode nem entender o que isso aí tem a ver com a história da pandemia. Tem um outro aqui que eu acho também que é um ótimo exemplo, que tem várias imagens, eu não peguei todas aqui, senão a gente não ia acabar isso, tá? Mas eu tenho esse outro que ele diz para evitar abraço, beijo, aperto de mão, que você tem que adotar um comportamento amigável. Eu não sei exatamente o que é isso, eu não estou perto fisicamente do professor Diniz, mas eu acho que ele teve um comportamento muito amigável comigo quando me apresentou, né? E não necessariamente inclui aqui nem abraço, nem beijo, nem aperto de mão. Mas eu pergunto se isso que a gente está vendo aí tem a ver com aperto de mão. As mãos estão em direções completamente diferentes. Não parece que eles iam se cumprimentar. Eu não sei o que ia acontecer aí, né, com essas mãos, em cada uma em uma direção. Então, se eu estiver vendo de novo só a imagem, eu não sei o que é. Se eu estiver lendo, talvez eu consiga entender melhor a imagem, mas eu leio e vejo a imagem, eu continuo sem entender o que eles quiseram representar aí. Tá? A outra coisa aqui, né, quando ele bota evite tocar os olhos, nariz e boca com a mão não lavada, e ao tocar, lave sempre as mãos, como já indicado. Já indicado é porque você tem que ter visto toda a coleção de imagens em que você diz, mantenha as mãos limpas, lave com água e sabão ou use álcool em gel. Então, se aqui ele diz lave as mãos, isso aqui não é lave a mão. Se aqui diz evite tocar olhos e nariz e boca, com a mão não lavada, para mim também essa imagem também não diz nada. Tá? E ele botou uma cruz, ele podia ter, de repente, botado até álcool gel, álcool, sei lá, qualquer coisa ali, álcool 70, né, que a gente nem tinha mais no mercado e agora voltou. Então, assim, quando a gente começa a olhar, se o texto com a imagem, ela realmente ela está trazendo a informação, às vezes o que está na imagem confunde com o que está no texto, né? E esse aqui, para mim, é um dos melhores, né? Mantenha a distância mínima de cerca de 2 metros. Aí pergunto se esse 2m, se a gente entende isso como metro, tá? Que realmente eu não entendo. Não esse M maiúsculo. Essa, para mim, não é anotação, né? Cabia ali metros.
e eu não estou vendo uma outra pessoa. Então, eu não sei cadê a distância mínima. Como é que eu estou determinando uma distância mínima? E não sei se dá para ver, mas ele está tossindo ali, né? Mas ele também, nessa campanha, ele diz para você não tossir assim, sem botar o braço na frente. Então, acho que ele, nessa imagem, ele também devia ter posto o sujeito, mesmo tossindo no braço, você tem que manter 2 metros de distância. Então, acho que essa informação aqui, do jeito que ele está, não ajuda muito. Não sei se vocês percebem, mas é que ele usa marrom, usa amarelo. Podia ter usado isso lá na cama também, né? Já que faz parte da paleta de cores aí do negócio. Mas, bom, meu tempo está aqui acabando, né? E queria trazer aqui algumas questões para a gente conversar depois. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, que nós designers, né, da informação, ergonomistas, a gente tem que ter esse compromisso com essa qualidade da informação, né? A gente sabe que essa informação ela pode ser compreendida se você tiver qualidade no texto e na imagem, quer dizer, se tiver sido bem pensado, se esse texto tiver sido bem pensado, e eles juntos, eles podem ajudar essa compreensão, né? Por um lado, eu tenho a ideia da imagem, que tem que ter qualidade gráfica, ela tem que estar bem aplicada nos suportes que você, né, se propõe a utilizar. Quer dizer, como eu mostrei aqui para vocês, isso aqui é uma imagem estática da campanha. Depois a gente pode ver lá a imagem em vídeo, a chamada em vídeo, né? Em que as frases entram assim, né, correndo e tal, que é uma outra coisa. E a ideia da linguagem clara, linguagem simples, né, que já tem esse entendimento agora, que ela é a linguagem cidadã por quê? Porque se você trabalha com uma linguagem objetiva, né, sem rodeio, usando palavras que as pessoas conhecem, você, como cidadão, você passa a ter conhecimento, às vezes, de coisas que você desconhece, ou que você não sabia que estava escrito, né? E essa linguagem, né, ela vai permitir essa harmonia na apresentação da informação. Uma coisa que a Luísa está fazendo agora na dissertação dela é que a gente vai reescrever o trecho da chamada do INSS para pensão da Zika vírus. Né? Então, a gente já entrou em contato com o INSS para fazer essa validação técnica do texto que a gente está propondo colocar lá. Mas eu digo para vocês, se eu não estiver enganada, toda a instrução para você, mãe de uma criança que tem Zika, se você tiver que solicitar esse apoio, é um parágrafo, se eu não me engano, de 75 palavras. E eu vou dizer para vocês que mesmo eu, que já leio bastante, faz tempo, tenho muita dificuldade de entender o que está escrito ali. Depois eu posso até mostrar, mas aqui eu não quis botar aqui muita coisa, né? Depois eu posso pegar a informação e mostrar aqui, compartilhar para vocês. E aí a gente tem que lembrar, né, que nós somos muitos, mas nós somos únicos, né? Nós temos muitos Brasis, né? A gente tem visto isso diariamente. Eu acho que de alguma forma, né, essa pandemia vem para resgatar tem a sua peculiaridade, cada lugar tem a sua necessidade, e sim, necessidade de informação, necessidade de comunicação, né? Assim, a gente precisa pensar no todo, claro, é uma unidade federativa, né? Uma unidade federativa, faz parte da grande federação, mas a gente tem que lembrar que quando o governo federal comunica, ele tem que comunicar, né? Infelizmente, o governo brasileiro fez, sem querer criar polêmica, né? Uma chamada do Pró-Brasil, um projeto lançado agora em abril, a gente está em junho, em que eles usaram na campanha uma imagem de banco de imagens que só tinha crianças louras. Né? Muitos devem ter visto, muitos devem ter, se não viram, é fácil achar, e que, inclusive, a mesma imagem ela já tinha sido usada em outros lugares, né? Então você vê também e aí criou-se a grande polêmica. Vem cá, que Brasil é esse, né? Eu não me vejo ali representado. Então, na hora que eu começo a usar, né, nos meios de comunicação, que eu começo a usar na comunicação oficial do país, palavras, imagens que não dizem nada para a maioria, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente, né, do que a gente puder fazer, a gente tem que fazer, né, para atender a nossa população como um todo. E aí a gente tem, né, essa informação chegando, permitindo que todo mundo, né, seja informado.
é o primeiro passo. Se ela vai entender, é outra coisa, né? Mas que a gente leve a informação de uma maneira que seja possível, né? Que uma pessoa possa ajudar a outra na pior das hipóteses. Mas o que a gente está vivendo agora, a gente não está, né? As pessoas estão todas em dúvida. Eu tenho visto isso muito, né? Que as pessoas dizem assim, olha, se antes eu não estava entendendo, agora eu não estou entendendo é nada. Né? Que assim, que é o desencontro da informação, são informações projetadas, né? Como eu falei da história da curva, tem curva acumulada, tem curva de linha, tem curva de barra. A gente não sabe mais o que é. Mesmo entendendo que aquilo ali é uma análise estatística, matemática e etc. Né? Então, acho que a gente, como designer, a gente tem que, né, pensar qual é o nosso papel, a gente entender que a gente tem que interferir e, claro, né, a gente tem que ajudar no que for possível para fazer essa transformação. Né? Trabalho de formiguinha, para variar. Certo? Obrigada aí a todos aí pela atenção, né, me escutando aí nos últimos 35 minutos. Desculpa, professor Diniz, mas é isso. Eu vou tirar aqui o meu PowerPoint, né, justamente para poder... Opa, fiz besteira. Tirei aqui meu PowerPoint para vocês ficarem à vontade se vocês quiserem perguntar qualquer coisa. Muito bem, Cláudia. Uma palestra muito interessante, muito contemporânea, bem pertinente com a nossa situação atual. Eu queria, então, abrir para os questionamentos, para os comentários, e aí eu vou aqui anotando aqui, de acordo com o chat, as pessoas que vão se inscrevendo para fazer perguntas. Então, o primeiro que levantou o dedo para a pergunta foi o professor Gilberto Rangel. Professor Gilberto, fique à vontade. Olá, Claudinha, Diniz, bom dia a todos. Oi, querido. Cláudia, obrigado pela palestra, eu sempre fico observando a TV e esses temas que a gente tem vivido no nosso cotidiano, e eu fico me perguntando sempre, gente, será que as pessoas estão entendendo o que realmente está se passando, né? E uma coisa assim, que eu acho que é muito importante, que permeia toda essa narrativa que você apresentou, é a questão de democratização, né? A informação, ela precisa ser passada de fato para todos, né? É um direito democrático, né? E a gente vive num país que até pouco tempo mulher não votava, né? A mulher não poderia ser elegível, o negro não poderia ser elegível. Então, eu acho que isso, no fundo, é um reflexo, né, da construção histórica desse nosso país. Mas eu queria te perguntar o seguinte, eu vi uma ação muito interessante da CUFA, né, que é a Comunidade Única das Favelas, aqui no Rio de Janeiro, em que eles fazem meio que, entre aspas, né, uma tradução dos informes oficiais, né? Eles escrevem faixas, eles têm uma rádio comunitária, onde eles traduzem exatamente quais as ações sanitárias necessárias para aquela comunidade, justamente porque eles não entendem. Então, eles falam numa linguagem em que aquela comunidade entende perfeitamente o que é necessário, qual a ação necessária. E aí eu fico pensando se nessa pesquisa que você está realizando, ou outras pesquisas, se isso talvez não fosse uma fonte de investigação, né? Porque também não é fácil traduzir para uma linguagem clara, né? Não é uma coisa simples. É isso. Gilberto, ótimo ver você. Saudade. Olha só, a gente tem acompanhado, inclusive esse grupo, Link Lab, ele tem trabalhado de forma voluntária para tentar rever, né, o material que está sendo disponibilizado em algumas comunidades. A gente não trabalhou com a CUFA, mas tem outras comunidades, né, que também entraram em contato e eles foram revistos e tal. Então, assim, é difícil, mas eu vou te dizer que qualquer movimento que você faz, né, que nem teste de usabilidade, né, é melhor você fazer um teste de usabilidade que não fazer nenhum. Né? Então, qualquer movimento que você faça, né, considerando o público, e aí aquela coisa que a gente fala sempre em ergonomia, né, eu tenho que envolver o meu usuário, né, eu tenho que ter essa pessoa
junto comigo para validar, né, que é o que estava lá também no esquema da Heloísa, essa avaliação, quer dizer, se eu, no primeiro momento, pegar aquela informação e já pensar em reescrever, com certeza eu já estou dando um passo positivo. Se fosse o governo, tá? Fosse o governo, um primeiro momento. É claro que dali para frente, você vai ter que trabalhar, por exemplo, com questões que sejam mais intrínsecas daquelas comunidades, né? A CUFA é a Central Única das Favelas, né? Não sei se todo mundo conhece. Mas, assim, eu posso depois ter alguém ali da CUFA fazendo a revisão comigo e dizendo, olha, essa palavra aqui ainda está complicada, né? Agora, a ideia de ser uma equipe interdisciplinar é justamente porque você tem pessoas de áreas distintas, né? A gente tem, por exemplo, nessa coisa que eu falei de Portugal, né, tem pessoal que trabalha com esse legal design, como eles chamam, né, que eles usam princípios do design para a questão legal, né, e também daí já tem um desdobramento que chama visual law, que é a lei, entre aspas, visual, que aí também não é garantia de resolução de problema. Mas como pipocou aqui de alguém, então, assim, sim, é um projeto participativo. Mas se eu tivesse, pelo menos, o governo soltando uma informação mais digerível, né, como você falou, mais democrática, eu já estaria alcançando mais pessoas, né? De cara eu estaria acessando mais pessoas. Mas se eu já faço em uma linguagem que ninguém vai saber do que se trata, né? Eu vou precisar de uma tradução mesmo, que, aliás, é o que a gente diz, né? A gente tem uso de jargão, por exemplo, agora a gente está vivendo jargões médicos, por exemplo. Né? Eu tenho aí as questões dos jargões, geralmente, né? O que a gente chama aí de burocratês, a gente chama de juridiquês, economês, né? Não é assim que a gente fala, porque é quase como se fosse um outro idioma. Grego, para mim, pode ser a mesma coisa. Você bota lá, você não tem a menor ideia do que está escrito naquela frase. Né? Então, assim, eu entendo que democratizar a informação é importante, né? E a ideia, né, desse projeto, dessa informação, trazendo, né, muitas vezes, como a gente vê, teve ali um esforço, uma intenção, talvez, de trazer a imagem como apoio, mas a gente que trabalha com imagem não pode nem considerar aquilo ali como informação visual, né? Então, eu acho que é isso, Gilberto, a gente ter uma questão de poder sair, né, sair da produção do governo, né, em qualquer esfera, e aí você vai falar do governo, você vai falar das universidades, você vai falar das empresas prestadoras de serviço público, como telefonia, luz, gás, telefone, né, desculpa, luz e gás, telefonia, luz e gás. Então, se essas empresas elas começam a se comunicar de uma forma mais simples com o seu cidadão, a chance, né, de você fazer com que ele pelo menos entenda um mínimo, que ele saiba para onde caminhar, acho que já é um ganho, né? É verdade, é isso aí. É difícil, muito difícil. Muito bem, vamos continuando as discussões que estão ficando bem interessantes, e eu queria pedir licença para o segundo inscrito, que é o Aide, para a gente intercalar os questionamentos, as perguntas, nas duas plataformas de transmissão. Então, eu vou intercalar uma pergunta daqui, do Meet, e uma pergunta do YouTube. Então, eu vou resgatar uma pergunta de lá da querida Marisa, que está com a gente. Marisa, obrigado por estar com a gente. A Marisa pergunta o seguinte: os desafios da linguagem cidadã são ainda maiores em um país com índices tão altos de analfabetismo e analfabetismo funcional como o nosso? Como melhorar a comunicação tendo em vista mais essa dificuldade? Bom, Marisa, a questão é que a gente sabe, né, que esse nosso índice de analfabetismo e analfabetismo funcional, ele é, infelizmente, crescente, né? Todas as estatísticas que a gente tem, os relatórios, né? A gente teve um relatório de 2018, que é o mais recente, do INAF, em que ele define que a gente tem, acho que 17% da camada da população que é capaz de ler e interpretar textos, tá? Quer dizer, que é uma coisa triste. Mas se por um lado a gente está pensando da linguagem cidadã, não tem como a gente pensar que eu tenho que ter um outro aspecto da cidadania, né, oferecido,
que é a educação básica, né? Enquanto a gente não tiver um sistema de educação básica que realmente permita, o sistema, né? Permita não só o acesso, mas permita também uma formação útil, né? Quer dizer, que essa pessoa, ela realmente ela seja alfabetizada no contexto dela, que ela seja alfabetizada, né, considerando as características de contexto para que ela possa assimilar a informação como foi prevista, como foi sugerida pelo Paulo Freire há tanto tempo atrás, a gente vai continuar com esse gap. A linguagem cidadã, a linguagem simples, não vai dar conta disso. Porque o que a gente tem, né, nesses países como o Reino Unido, no Reino Unido você tem uma população minimamente escolarizada, e no Brasil a gente não pode nem dizer isso, a gente tem uma população minimamente alfabetizada, quase ao contrário, né? Então, assim, é um desafio, mas eu entendo que isso tem que ser uma ação, quer dizer, a gente tem como designer, né, um papel, e do outro lado tem lá os educadores brigando com o Ministério da Educação, para que essas ações de alfabetização, elas sejam efetivas, que elas, né, tratem a realidade das pessoas, para que elas possam completar, né, esse estudo, principalmente as pessoas que fazem depois a educação de jovens e adultos, que eles possam trazer essas informações e esse conhecimento para que a pessoa entenda o que faz sentido para ela, né? Porque são informações que não são simples, né? A gente sabe que não é simples, a gente sabe que é complicado, né? A gente sabe que não vai ter linguagem simples cidadã que dê, como é que a gente pode dizer assim, que faça milagre, né? Enquanto não houver uma ação real de, vamos dizer assim, de projeto, né, de intenção de uma alfabetização comprometida no país, seja de criança, seja de jovem e adulto, né? Então, é isso. Muito bem. Só por questão de ordem, eu queria solicitar mais uma vez, por favor, que os participantes mantivessem o áudio e o vídeo desligado enquanto não estivessem participando ativamente interagindo com questionamentos e comentários com a gente, incluindo com a palestrante, é claro, né? Então, por favor, desabilitem. Acionem quando a gente solicitar. Então, seguindo a sequência dos questionamentos, a gente tem o Aide. Aide, por favor. Bom dia, professora. Muito boa sua apresentação. Eu queria fazer uns comentários e lhe fazer uma pergunta no final. A senhora citou aquele exemplo da imagem só com crianças loiras, mas eu acho que também tem um outro exemplo daquela propaganda do Banco do Brasil que o governo pediu para tirar do ar porque tinha representatividade demais. E eu acho que isso é uma mensagem bem clara sobre basicamente o que o governo quer passar na sua comunicação. E tendo também essa imagem de que a gente está mais de um mês sem ministro da Saúde, e a gente ter esses materiais com pouca informação e com uma informação pouco destrinchada para a população, a gente não poderia considerar que a desinformação também é uma informação, que a intenção de criar esse tipo de material não é justamente não informar tanto sobre o que está acontecendo e passar para a população. E pensando sobre isso, se a gente não tem uma resposta direta do governo sobre essa comunicação, qual seria o nosso papel enquanto designers para melhorar essa comunicação? Que poder nós temos individualmente ou em grupo, como a gente está aqui com 90 pessoas aqui na chamada do Meet, que poder nós temos como equipe para comunicar e para fazer com que essa comunicação chegue ao maior número de pessoas? Olha, obrigada pela sua pergunta, né? E eu acho que a gente aí vai ter questões que são acadêmicas e questões que são políticas, né? Uma coisa é como você diz, e que é fato, a gente está aí sem ministro, como eu mostrei e falei logo no início, essa campanha foi ali atrás, quando o ministro, há 2 ministros atrás, né? Quando foi o ministro Mandetta que estava à frente do Ministério da Saúde. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que, assim, esses episódios, como esse que eu falei, desse Pró-Brasil das crianças louras, né, ele não é só de agora, né? A gente, por muito tempo, teve propagandas, né? Eu me lembro, isso aí devia ser, sei lá, acho que 2005, talvez, já tem uns 15 anos, em que eu estava fazendo parte de um projeto que trabalhava com as comunidades indígenas
aqui no Rio, que tem, em Paraty, e aí era o agente de saúde, né, o agente indígena de saúde, falando que não tinha jeito de convencer os índios a tomarem vacina, porque você tinha aquela propaganda do Zé Gotinha, né, que geralmente é aquela gotinha bonitinha, com um monte de criancinha em volta e nunca tinha um índio. Então, as crianças indígenas não se sentiam representadas. Bom, é claro, né? Os responsáveis diziam, olha, não tem índio ali, para que eu vou dar a vacina para ele? É para branco, né? Tem brancos, mulatos, asiáticos, mas não tem índio. Então, assim, acho que é uma construção que a gente tem, né? E a gente também, como designer, que é o que você está falando, né? Perguntando, eu acho que como designer é a gente também, né? Ter esse compromisso, né? De ter cuidado com as coisas que a gente produz, porque muitas vezes, sem querer, as pessoas também fazem produções, né, e eu já vi muitas vezes em projetos de graduação, não conclusão, projetos ao longo do curso, você vem, né, trazendo esse discurso em que a coisa não é tão democrática, ou como você falou, não, disseram que está representado demais. Bom, aí eu vou ter que te dizer que isso para mim já é uma questão política, dizer, representar demais para quem, né? Que informação essa pessoa tem da configuração da população brasileira para dizer se está demais, né? Então, assim, a gente vive momentos hoje, né, que você tem questões bastante sérias sendo discutidas sobre a educação básica, né? Sobre as universidades, sobre o acesso à informação. Então, acho que o que a gente está falando aqui perpassa tudo isso, né? Toda a formação do cidadão, né? A gente tem visto discussões sobre a necessidade de ensino, por exemplo, de sociologia nas escolas, no ensino médio, quer dizer, isso eu acho que é uma discussão que vai ter um crescente, ainda não, na minha opinião, ainda não acabou, né? Mas isso é uma discussão de política nacional, né? Então, quem governa, né, se não está achando que é assim que tem que funcionar, eu acredito que a gente tem que falar com os nossos representantes para que eles entendam, né, que, bom, eles nos representam e que eles têm que mostrar, né, para o governo, para as autoridades, para o ministro, para o presidente, que não é assim que a gente pensa, né, que a gente entende que a educação é para todos, que a informação é democrática, né, que todo mundo tem que ter acesso, sim, à informação. E como você disse, a não informação também pode ser uma estratégia? Pode. Né? Mas, nesse momento, né, o que a gente está... O que eu estou tentando trazer aqui para vocês, tentando discutir, é que a gente, como designer, a gente não pode cometer esse erro. A gente não pode deixar esse tipo de coisa passar, né, quando ela acontece perto da gente. Nem sempre eu vou poder interferir no que está sendo produzido no governo federal. Mas se eu puder interferir no que está sendo feito na minha comunidade, na minha universidade, eu acho que são os passinhos, né, o trabalhinho de formiguinha que eu falei, que a gente tem a chance de fazer. Até que todo mundo entenda, né, que assim, que a informação é para todos, como o Gilberto perguntou, né? É um processo lento, né? Até ontem as mulheres não votavam, como ele mesmo falou. Né? E agora você pode eleger mulher para presidente da República. Então, acho que são processos que têm um histórico, né? Que tem um peso, né? Na história do país, que ainda não estão resolvidos, né? E que eu acho que só a gente, como cidadão, como profissional, só a gente pode tentar, né, fazer com que isso mude. Se num primeiro momento eu não tenho como resolver, né, infelizmente essa campanha se a gente começa, né, a deixar passar as produções, né, as propagandas na televisão e tal, a gente também está conivente com o que está acontecendo, né? A gente tem os órgãos reguladores e as pessoas reclamam, e a gente tem visto, por exemplo, na televisão chamadas, né? Teve agora aí, Dia dos Namorados, né? Que foi o último evento, assim, maior, em que você vê, né, a diversidade, né, de perfis ali configurados nas fotos, nas web, na televisão. Eu acho que é isso, né? O que a gente pode fazer é isso, começar pelo que está perto da gente. Se a gente também for omisso, se a gente, até como, né, aluno ou como professor, a gente não começar trabalhando dali, eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de fazer um pouco dessa construção. Milagre não dá para fazer, infelizmente. Obrigado, professora.
De nada, querido. Muito bem. Próximo inscrito, a próxima inscrita, a querida professora Cláudia Stamato, está presente também. Questionamento da Cláudia. Por favor, Cláudia. Bom dia a todos, bom dia, Claudinha, bom dia, Raimundo, tudo bem, gente? É um enorme prazer estar aqui, ouvir essa palestra, a gente aprende todo dia mais um pouco e hoje muito mais. Obrigada, Claudinha. A minha pergunta é de ordem prática mesmo. Você mostrou que está fazendo uma pesquisa super interessante, né, de análise da sinalização e textual, das informações necessárias, o como a gente se comportar hoje em dia em relação à condição da pandemia, né? Muito interessante. Aí eu queria que você relatasse um pouco mais, falasse um pouco mais para a gente, por exemplo, quais técnicas ou métodos que vocês estão utilizando ali para que a gente busque isso para aprender um pouco mais. Por favor. Oi, Cláudia. É o seguinte, na verdade, essa primeira análise que a gente fez, quer dizer, estou fazendo, né, em parceria com uma professora em Portugal, né, porque as questões que a gente tem aqui, muitas vezes a gente tem lá também, né, afinal de contas, o idioma, com pequenas diferenças, é o mesmo idioma e tem as mesmas dificuldades, apesar de lá você ter lá um país com um pouco mais de igualdade em relação à formação das pessoas, que não é o que acontece aqui, né? E o que a gente fez, até porque a gente estava na pandemia, infelizmente, foi um trabalho online, né? Ela trabalhou lá com entrevistas, eu também, né? E aí marquei as entrevistas assim, como a gente está agora, né? Tentando entender um pouco desse contexto. A gente também, né, fez discussões no grupo, né? Que é o grupo dela lá e aqui. Mas depois o que a gente fez foi trabalhar, né, com um formulário online, que ele trabalha questões, porque, bom, era a pandemia lá e a pandemia aqui também, né? As questões sobre essa percepção de risco, que era a nossa principal preocupação, quer dizer, mais do que a gente tem aí, né, a situação colocada da pandemia, mas o quanto que você entende que você está em risco, né, porque isso gera uma série de expectativas nas pessoas, né, a gente sabe que nem todo mundo está em isolamento social, porque precisa trabalhar e etc., e que não são só os médicos e os enfermeiros, quer dizer, tem pessoas de todas as partes da cidade, é o que a gente diz aqui, né, de todas as partes da cidade, de todas as classes sociais, né, de todas as categorias de letramento. A gente tem muita gente envolvida nesse momento da pandemia, né, trabalhando na linha de frente. A gente sempre ouve os médicos e tal, os bombeiros, assim, não, mas tem lá o cara que está limpando o chão, tem o cara que está jogando lixo fora, tá? Ele também está na linha de frente, e nem sempre o pessoal bate palma na janela. Mas, bom, e aí o que a gente fez foi trabalhar com um formulário que se chama Attractive, né? Ele é um formulário que foi feito por pesquisadores da Holanda. A gente agora está fazendo um artigo e eu espero que em breve a gente já possa publicar, né, com os resultados. Mas, assim, para cada momento de pesquisa, a gente vai ter técnicas diferentes. Neste momento, esta foi a técnica que foi possível, né? Mas é claro que se a gente tivesse oportunidade, a gente, além das entrevistas, eu acho que a gente teria feito assim, poderia ter feito um experimento com as imagens, quer dizer, ela trabalhou imagens lá e eu trabalhei imagens dessa categoria que eu mostrei para vocês, né, porque elas são oficiais. A gente tem, claro, aí limitações, de que quando eu faço uma pesquisa online, eu não pego todo mundo, né, todo o segmento da população, mas, por outro lado, eu pego, tanto lá quanto aqui, né, a gente teve respondentes que são pessoas com alto nível de escolaridade, né, com idade, né, quer dizer, com vivência para situações de risco, e o que você vê é que, mesmo assim, se as pessoas que estão, como a gente diz, né, no topo da pirâmide da alfabetização, se elas não entendem, eu consigo imaginar todo o resto, né? Então, assim, na verdade, quando eu fiz esse levantamento com ela, não foi necessariamente voltado para a ideia da linguagem clara, mas do entendimento da informação que está colocada. Quer dizer, daquela informação que se coloca para mim, né, quais são os veículos de comunicação aos quais, né, eu consulto, né, aos quais eu acredito, né, que informação é essa, porque, na verdade, quando a gente fala de informação, parece tudo muito fácil, né, mas a gente está vivendo um momento em que a informação, quer dizer, não só nesse antes não na pandemia, até antes, né, que eu tenho as fake news, por exemplo, né, tem muita gente da área de informação estudando fake news,
pessoal da comunicação, principalmente, pessoal da economia, muita gente da economia estudando a parte de fake news. Então, você tem muitas pessoas estudando informação hoje com olhares diferentes, né? E eu acho que a escolha das técnicas, ela vai sempre depender, né, do que a gente chama, né, da viabilidade da pesquisa acontecer, né? Se a gente pudesse ter sempre fóruns, discussões, ia ser maravilhoso, né? Poder estar sempre coladinho em todos os seus usuários, em todos os estratos da população, também ia ser maravilhoso. Mas no caso, desse caso específico, eu fiz aqui quando a gente ainda não estava na flexibilização, ela fez lá antes e depois da flexibilização, né? Porque lá começou antes, né? E aí, agora eu espero, né, que em breve isso tudo esteja disponível, né, para a gente poder divulgar também, né, os achados da pesquisa. Muito obrigada, Montalvão. De nada, querida. Temos mais uma pergunta aqui do Carlos Felipe. Carlos Felipe, por favor. Escreveu no chat, mas se quiser se manifestar pelo áudio e vídeo, fica à vontade. Eu estou lendo aqui o que está escrito, não sei se ele vai querer falar, que ele diz que a comunicação... Então, estou lendo aqui, né, que a comunicação incomoda ele, que não existe nenhuma advertência na campanha, a comunicação é infantilizada, sem assumir que existe um risco eminente. O microfone dele não está funcionando. E que ele pergunta como é que tem problemas semânticos no tratamento de risco, que na língua inglesa eles chamam de hazard e risk, né, que é diferente, né, e como é que a gente deveria entender isso. Tarará, tarará, e o meu microfone não funcionou. Bom, Carlos, a gente tem uma questão também aqui, né, no Brasil, além do hazard e risk, a gente tem o safety e security, né, que é a questão da segurança também. Então, assim, eu entendo, né, que num primeiro momento, o que o Ministério da Saúde está tentando fazer está muito mais com um perfil instrucional do que o tratamento da percepção do risco, né? Então, assim, o que ele diz é que você evite, né, a proximidade com as pessoas, que você se proteja na hora de espirrar, que você lave as mãos, quer dizer, o que a gente entende é que o que ele está transmitindo são as ações que você deve fazer. Ele não está necessariamente trazendo na informação dele a ideia do risco percebido, né? Quer dizer, do risco que se coloca para você. Por quê? Porque eu acho que também tem aí uma dificuldade, às vezes, né, na produção desses materiais, no caso, esse em específico que a gente estava falando, que é você ter um conjunto de informações para você poder elaborar essa informação que você quer transmitir. Então, o que eu entendo é que a gente viveu com essa pandemia um momento em que muito pouco se sabe sobre a real forma de contaminação, né? E se a gente até agora, né, passado aí quase 100 dias do início do isolamento aqui no Rio, né, você ainda tem discussões dos médicos na televisão, no rádio, eles ainda estão falando, né, se existe, depois que você se curou, tem risco de transmitir, não tem risco de transmitir. Eu acho que também o que eles tentaram fazer nessa campanha foi transmitir os cuidados que você tem que ter, né? Assim, essa linha específica que eu peguei, ele trabalha nesse sentido, os cuidados que você tem que ter. Lave a mão, se afaste, né? Não compartilhe, limpe lá os brinquedos, os telefones, higienize as suas compras antes de quando chegar em casa, né? Quando chegar em casa, tira a roupa, né? Toma banho, papapá. Então, assim, eles estão muito mais no patamar da instrução do que realmente trazendo para você uma possibilidade de você entender qual é o risco, né? Talvez porque todo esse material tenha sido feito lá no início da pandemia e era importante que você desse instruções ao povo brasileiro, mesmo com esses problemas, né? Mas que a gente, de alguma maneira, a gente tivesse essa possibilidade de comunicação, né, da percepção do risco. Eu acho que a percepção do risco, ela
ela aqui, né, da maneira como que a informação foi transmitida, talvez as pessoas ainda não tenham a percepção do risco, né, por uma série de motivos. Aí eu vou te dizer que eu não vou colocar aqui só a questão desse material informativo, né, porque para mim ele é uma coisa instrucional, faça isso, faça aquilo, é assim que você vai se proteger, fim de papo, né, mas a gente, ao contrário de vários outros países da América Latina e do planeta, a gente tem, né, a principal autoridade do país fazendo comentários sobre a situação. Então, a percepção que a pessoa vai ter, muitas vezes, né, é uma, mas ela segue aquela instrução. Bom, dependendo da fala que o presidente faz, né, o que ele fez, da tal da gripezinha, que brasileiro pula em esgoto, e sei lá, as outras coisinhas que ele andou falando, que eu não vou entrar aqui na questão, mas ele faz com que isso mude a nossa percepção de risco. Aqueles que confiam na fala dele, aqueles que, né, acreditam que ele é o comandante da nação, se ele fala isso, eu vou perceber o risco diferente também. Né? Então, acho que a gente teria que analisar a questão do risco de uma forma mais geral, mas esse material eu entendo que eles fizeram como material de como você deve proteger, né, de uma maneira, assim, bem pragmática. Bom, aqui no chat a gente não tem mais inscrições. E temos um comentário aí do Isarte Araújo, é isso? Dá uma leitura aí, Cláudia. Tá vendo aqui, algum autor, artigo de seu conhecimento que esteja disponível no momento, para que a gente possa ler mais sobre a linguagem adotada pelas autoridades em outros países? Sim, Isarte. Na verdade, como eu falei, se você entrar nas comunidades da Plain Language, né, que é a Plain International ou na Clarity International, né, você vai cair, né, nessas páginas que eles têm, assim, os países membros. E aí, eles vêm por país, com os links para cada uma das, eu vou botar aqui no chat, para cada um dos países, né? Eu vou botar aqui, aí depois, se vocês quiserem, vocês podem lá olhar. Mas aqui é a Plain Network, como eu disse, né? Você tem várias associações. Muitos dos países, eles estão em mais de um lugar, tá certo? Eu digo mais de uma comunidade. São representantes diferentes, mas estão sempre nas mesmas comunidades. Então, se você entrar ali, você vai achar uma tabela em que você tem os países e os documentos oficiais de cada país. Mas te digo que o mais difícil, né? Que a gente fez esse levantamento, né? Faz parte do trabalho da Heloísa. A gente fez esse levantamento, depois foi tratar esses dados. Porque o que se faz nos Estados Unidos é diferente do que se faz na Inglaterra, em parte. Né? As diretrizes são diferentes, em parte. Mas eles falam inglês, e a língua deles é diferente da minha. A gente tem países como, por exemplo, eu tenho México, eu tenho a Colômbia, né, que tem tratado também, mas aí só para a parte do governo, né, para a parte de serviços de governo, principalmente, e aí eles falam espanhol, então é outra estrutura linguística também. E só agora a gente teve acesso, né, a um material de Portugal, que sim, que tem uma estrutura linguística mais parecida com a nossa, e que a gente está usando, então, né, assim, esse compilado, esse levantamento todo, para poder pensar do que seriam as nossas diretrizes brasileiras, porque as diretrizes que eu falei de São Paulo, elas são, assim, uma página, né? Elas dizem, a linguagem deve ser simples, né? Usar palavras simples, mas não diz muita coisa também, né? Em relação ao governo de São Paulo, não é muito difícil, depois eu posso mandar o link também, mas eles fizeram, como eu estou falando, esse documento com essas diretrizes, como toda diretriz, né? É muito simplificada, ela não tem detalhe no tratamento daquela informação. E, bom, ele nunca fala do texto mais imagem, que é a outra coisa. Né? Ele está falando do texto escrito, para as pessoas da área de comunicação, assessoria de comunicação, que trabalham com material escrito, mas a gente sabe que boa parte do material escrito vem com imagem, então você tem aquela imagem, assim, nonsense do lado de um texto escrito. O texto pode até melhorar, mas se eu só consigo ler a imagem, eu talvez tenha um problema aí mantido, né? Muito bem. Muito bem. Aqui no chat não temos mais inscritos e no YouTube também não. Não sei se alguém
queira se manifestar mais aí, professor André Leonardo, professor Walter Franklin, professora Márcia Rangel, alguém quer mais se manifestar? Mas aí depois, né, se eles estão todos com vergonha, depois a gente conversa. Obrigada, Val. Fala, Gilberto. Eu não ia comentar que você está falando dessas diretrizes que foi estabelecida no governo de São Paulo. A gente ainda tem um outro desafio no Brasil, que são nossas dimensões continentais e toda a formação do povo brasileiro, né? Que uma linguagem tratada no Sudeste não é a mesma no Nordeste, não é a mesma no Norte, né? E esse é mais um ingrediente nesse desafio, né? De uma linguagem clara. Sem dúvida, né? Mas, assim, a princípio, a gente tem o mesmo idioma, ainda que a gente tenha as regionalidades, né? Mas acho que se a gente não, assim, de saída, né, que é o que eu tinha falado antes, a gente tiver um texto escrito já considerando, né, o que é uma palavra difícil, né? Porque a impressão que dá, às vezes, é que eles vão lá no dicionário para escolher a palavra, né? Então, assim, como a gente diz, a dicionarizada, aquela, assim, todas são dicionarizadas, mas aquela difícil, e é que ninguém vai conseguir entender, né? Então, eu acho que o exercício, né, nosso, como profissionais, né, da informação, né, e essa informação, ela vai, não é assim, só para campanha aqui, não. Eu trabalho, por exemplo, se eu estiver trabalhando com ergonomia lá no piso da fábrica, e eu tenho que fazer um cartaz para instruir as pessoas, né, que eu considere que aquele cartaz, ele não é um tratado, né? Como a gente entra, por exemplo, no elevador, e o síndico faz lá um tratado que você não consegue nem entender do que ele está falando. Então, acho que se a gente, no nosso exercício cotidiano, foi o que o Ai falou, né? Se eu no meu cotidiano eu conseguir trabalhar, né, com pequenas ações, eu consigo, então, ir mudando, né, esse entendimento de que eu não preciso, né, falar difícil para falar bem, porque isso é uma coisa que a gente tem de cultura no Brasil, né? A gente tem uma língua maravilhosa, eu acho que, assim, eu sou muito suspeita para falar, mas eu acho que a língua portuguesa, ela é maravilhosa, ela é uma língua rica, ela é uma língua que você consegue tratar todas as sutilezas, né? E principalmente você consegue falar o que você não está falando, né? Que é muito mais esquisito, né? E a gente é prolixo, a gente faz parágrafos que não dizem nada. Aliás, a gente vê discursos que não dizem nada, mas eles foram ditos, né? Assim, tipo, não leva a conclusão nenhuma. E a gente também tem uma cultura de achar que o que a gente fala, quanto mais rebuscado, quanto mais complicado, mais bacana é, né? Mais as pessoas vão prestar atenção em mim, se eu estiver falando ali difícil, né? E acho que a gente tem que andar no movimento contrário. Isso aí já foi, tá legal. Eram os donos da palavra, né? Eram os senhores de engenho e sei lá mais o que, né? Os coronéis e tal. Mas agora acabou isso, né? Se eu vivo numa sociedade democrática, igualitária, eu busco que seja assim, né? Eu preciso, né, tirar essa mística de cima da palavra, né? Essa mística de cima a partir desse discurso, né? Para que todo mundo me entenda. E que não é bem o que a gente vê, né? Porque tem gente que ainda valoriza isso, acha que é muito importante falar complicado. Se não, gente, vamos falar simples, né? Vamos explicar para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Mostrar para ela que a gente fala assim, literacia visual também, né? A gente precisa aprender a ver as informações, né? Ajudar as pessoas que estão em volta, ajudar as pessoas que elas não estão entendendo o que é aquele símbolo, a gente vai ajudar a fazer uma interpretação. Assim, porque ela não vai ler a palavra, ela só vai ver o símbolo, então você tem que explicar para ela o que é. Então, acho que se a gente for construindo, né, esse entendimento, né, de que você pode perguntar, de que não é vergonha você perguntar o que quer dizer aquilo ali, né? Tem uma... Já fez uns cursos online e tal, em que ela mostra um cartaz que tem no Correio que ele é impossível, todo mundo, se for a agência dos Correios, daqui a pouco vai ver, em que ele é uma frase horrível, que, na verdade, ele só quer dizer o seguinte: se você quiser vir botar uma carta no Correio e você não tiver dinheiro, você fala ali que você vai conseguir mandar a sua carta, sem pagar.
Mas se você olha do jeito que está escrito, você não vai saber que é aquilo, né? E aí você criou essa cultura também de que a pessoa que ela não lê, né, não lê o texto escrito, né, ela é menor, ela não, sabe, ela tem menos valor na sociedade, né, e ela fica com vergonha de perguntar. Então, acho que a gente tem que ir, aos poucos, desmistificando isso. Se a imagem é uma forma da gente integrar essas pessoas, vamos trabalhar a imagem. Mas se a gente puder trabalhar a imagem e texto, melhor, né, porque eu acho que a gente tem que ser inclusivo, né, democrático, a gente não pode retroceder em tudo que a gente já viveu como sociedade. Eu acho que a gente tem que tentar avançar, apesar dos pesares. Né? Acho que a gente tem que tentar andar, né, para frente, né? Porque muitas vezes a gente fala, né, o Diniz sabe, a gente fala assim, porque a CAPES, bom, a CAPES também somos nós, né? Como representação, né, da pós-graduação. Mas o Brasil somos nós. Se a gente continuar ali, né, batendo ali, enchendo o saco do nosso vereador, que é o que está mais perto da gente, depois ali do prefeito, depois do governador, né, ou do nosso reitor, por exemplo, a gente, de alguma maneira, está fazendo com que essas comunicações elas sejam construídas pensando em todo mundo. Porque nem todo mundo, por exemplo, que está dentro da universidade, que vai passar pelo cartaz, é aluno ou professor. Não é isso? Eu tenho toda uma comunidade, como a gente diz dentro das universidades, são as comunidades. Né? Então, eu tenho um monte de gente circulando. Né? Pessoas que foram alfabetizadas muito bem e pessoas que foram parcialmente alfabetizadas. Então, o texto escrito para ela é difícil. Vamos trabalhar para ter a imagem também, uma imagem de qualidade. Né? E principalmente esse casamento das duas coisas que eu sou 100% favorável. Exatamente. Obrigado, Cláudia. De nada, querido. Cláudia, temos mais algumas coisas lá no chat. Eu estou tentando motivar os alunos da graduação em design, os mestrandos em design da UFMA, que estão presentes, os mestres que já são egressos também, participem. Ô, Raimundo. Oi, Walter. Na verdade, eu não consegui tirar a Cláudia daquele negócio da cabeça agora. Só vejo o estivador carregando um saco passando pela porta, viu? É impressionante. É engraçado porque, assim, eu trabalhei durante um bom tempo com essa parte da diagramação cognitiva, logo no começo, a parte de manuais de instruções, e a importância, eu acho, dessas imagens no processo, sobretudo agora, quem vem passando, a importância delas e vendo um monte de asneira, né? Na verdade, eu não tenho me deparado muito com a televisão, ou visto isso, mas vi essas informações e, de fato, como o governo, de forma geral, não consegue procurar a gente, né? Eu vejo o trabalho de vocês, lá, o pessoal da UERJ, da Unesp, da URGS, trabalhando tão bem com isso, da UFMA, e, sobretudo nessa parte de cognição, de design de informação, e não procuram a gente, né? Na verdade, o ser humano, de forma geral, acho que o brasileiro mais ainda, não tem o costume de ler, né? Então, essas imagens ajudariam muito nesse processo. A gente vem trabalhando agora com o LICA, que é o Laboratório de Imunopatologia, e no outro, fabricando fontes informativos que sejam mais próximos da realidade que pode ter uma atividade melhor. Então, às vezes foi impressionante, eu não tinha observado, mas o debruço geralmente em pesquisas, mas não nos preocupa para a gente compartilhar nesse processo. Eu evitei fazer uma obra aqui em cima, minha filha está dormindo no quarto aqui, está tendo uma nada aqui. Não, Walter, eu acho que, como você falou, né, assim, a gente tem umas imagens que a gente vê, a gente não consegue entender o que elas querem dizer, aí depois que a gente descobre qual é a pegadinha, ela fica agarrada na nossa cabeça para todo sempre, né, mas uma coisa até que tem a ver com o que você falou, e que também está aqui no chat, né, que assim, a gente tem modelos, como ele fala assim, tem um modelo de processamento da informação, né, de alguns autores, como o Vogalter é um, Rasmussen é outro, quer dizer, você tem vários modelos de andar ergonomia que tentam trabalhar a questão da informação, só que tem uma coisa em todos eles que é comum, né, e que é um gap sempre, é você validar com o usuário, gente. Esse é o problema, né? Então, eles fazem tudo, a impressão que dá é que faz tudo a toque de caixa, mostra para a pessoa que está do lado que tá lindo, né? Assim como os alunos, às vezes, fazem trabalhos, né, dentro do curso, e aí que você fala assim, mas você validou, você avaliou? Eu mostrei para o meu irmão, eu mostrei para o meu amigo. Então, não, mostrou como?
Você fez perguntas para ele? Você pediu para ele analisar partes? Você pediu para ele avaliar as variáveis, né? A cor, o texto, a imagem, figura fundo, a fonte. Ah, não, então desculpa, não tem validação. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o maior problema não é você ter as ferramentas, né? Quer dizer assim, que os modelos estão colocados, né? As questões, né, de avaliação, né, para você dizer se aquela imagem atende bem ou não atende, eu vou ter uma série de possibilidades aí, eu tenho normas, né, que definem como é que isso vai ser testado, que já estão colocadas e já são conhecidas. O que eu não tenho, na maior parte das vezes, é o usuário lá, ou no início da história, ou no final da história, né? Pelo menos, né? No início ou no final, em que ele vai dizer, cara, o que é isso, né? Essa história do estivador, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei um tempo, aí depois eu fiquei, não, isso é coisa da minha cabeça, eu tô tão maluca que eu tô vendo coisas. E aí eu me lembro que eu mostrei para os meus alunos, na aula assim, também online, e aí eles começaram, professora, isso não é a pessoa deitada, professora. Olha as outras imagens, por que eles não botaram amarelo? Por que eles não botaram mais branco? Então, assim, a solução, ela aparece, né? Então, eles, quando olharam, eles trouxeram esses questionamentos. E aí, o que acontece, né, que as pessoas geralmente discutem, né, e eu estou vendo aqui alguns comentários, assim, a avaliação, ela é necessária sempre, a avaliação de risco, ela é difícil, mas ela é necessária e ela também é feita, tá? O que não acontece é que você não pode fazer de qualquer jeito, né? Isso precisa de um planejamento, e a gente vive uma situação em que muitos países estão discutindo, né, como é que tudo foi feito de qualquer jeito, não foi só aqui, né? Mas você, como é que eu vou testar? Não, eu posso, depois que o negócio foi para a rua e que eu tenho lá um monte de comentários, eu posso pensar em refazer, eu posso pensar em revisitar aquela imagem ou aquele texto. Mas o que a gente vê, como a gente viu, né, na chamada da Embratur, que teve um plágio, o autor estava muito essa questão. Acho que a gente não pode fazer assim, né? Então, assim, eu estou apresentando um trabalho, aí o professor faz um comentário, eu pego, jogo para tapete e pronto, não vou mais tratar esse assunto. Isso que a gente não pode, como aluno, como professor, como profissional, deixar acontecer, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre que a gente, né, e melhorar. Então, uma coisa que eu faço, né, por exemplo, os slides que eu apresentei, eu tinha tudo em texto. Com o tempo, eu fui falando assim, cara, tá muito difícil entender isso. Vamos mudar, vamos pensar. Esse aqui nem seja o melhor formato, mas acho que é isso, né? A gente pensar que a gente pode ir construindo esta informação, né, em todos os contextos que a gente trabalha, né? Daltônicos também. A gente também tem daltônicos, quer dizer, todo o uso, né, de cores, de fontes, né? A gente tem uma série de questões, né? A gente vai poder botar aí, né, uma série de questões de quem é essa pessoa. A ideia aqui era só uma discussão. Fogo no palheiro, né? Para ver se a gente começa a caminhar, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente está andando para trás. Ô, Cláudia, também tem um outro ponto que eu acho também, além disso, é que, assim, do mesmo jeito que a gente está tendo situações, né, de aumento de 40% nas compras online, aumento de 28% em relação aos questionários. Se você mandar 1.000, só 5% é respondido, agora 28%, veja. Então, a gente está se dedicando mais tempo a algumas coisas que a gente não fazia, obviamente, está dando mais atenção a outras, e eu acho que esse momento é ainda um momento mais importante ainda para a gente ver que, de fato, a imagem fala mais de 1.000 palavras, e se antes a interpretação dessas 1.000 palavras de 500, eu acho que agora está em 1.500, sabe? Então, eu acho que a gente vive um momento muito característico, muito ímpar na situação da humanidade. O design está se reinventando, eu vejo teses de doutorado que eu estou acompanhando, vem mudando com esse processo como um todo, a parte de fabricação digital, o entendimento, isso aí não está preparado para isso jamais, entendeu? Casos de divórcio sobem 50% em alguns países, entendeu? Então... tá sério. Então, eu acho que a gente tem uma mudança radical na sociedade nesse momento, né? Como você falou, o pessoal do e-commerce está trabalhando para caramba, né? Porque eles anualmente já têm uma perspectiva de aumento,
das compras, por uma série de motivos. Ele já tinha uma perspectiva de aumento esse ano, acho que era 18%, número assim. Mas isso sem a pandemia, né? Aí, quando veio a pandemia, deu um auê geral, de todo mundo comprando, problemas nos correios, aí vem as empresas de logística, né? A ponto da gente ter, por exemplo, a Amazon, as pessoas que estão fazendo entrega são particulares, né? As pessoas aqui se cadastram e elas são agora entregadores da Amazon. Né? Então, você vê assim, que você tem um momento que não tinha como você prever que ia acontecer. Mas eu acho que mais do que isso, né? A gente tem situações, né? Como eu já vi ali também no chat, eu tenho situações em que as pessoas, né, elas têm o tempo para planejar a informação, elas têm tempo para testar a informação, eu tenho públicos diferentes, então a gente falou, eu tenho a comunicação com a necessidade de cores diferenciadas, eu tenho públicos diferentes, né, com características cognitivas, físicas distintas, então assim, eu tenho um cenário que já está colocado, e se não é uma questão de emergência, né, tem várias formas de eu lidar com isso, mas aí, de novo, né, tem que querer, porque dá trabalho. Com certeza. Gente, eu queria pedir desculpas a vocês. A professora Cláudia teve uma emergência, ela acabou de me comunicar aqui pelo WhatsApp, e aí eu queria que a gente ficasse por aqui em relação às perguntas. O Carlos, da Universidade Federal do Paraná, teve uma pergunta. Então, se ele me permitir, eu enviarei essa pergunta para o e-mail da Cláudia e ela responde depois para ele. Ok, Carlos? Gente, eu até digo para vocês o que é a minha emergência, tá? Porque, assim, não é uma emergência pessoal. É porque eu não sei se vocês viram, mas o ministro Weintraub, ele revogou a portaria sobre cotas na pós-graduação. E nós somos, quer dizer, eu sou a coordenadora de pós do meu programa. E a gente estava na boca de soltar o edital, né? Porque esse ano vai ser diferente. Então, a gente agora... Ai, meu pai, pois é. Então, assim, a gente... o Walter botou ai, meu pai. Então, assim, eu vi a notícia de manhã, mas agora, né, entre 8 e 11, a coisa já tomou uma proporção, né, dentro da universidade, porque é inacreditável que isso aconteça. E aí, agora, a minha diretora me mandou uma mensagem aqui, preciso falar com você 11 horas aqui no Meet, né? Então, assim, eu lamento muito ter que interromper a nossa discussão, mas é que o caso é grave, né? Eu imagino que isso vai afetar... Bom, vai afetar todos os outros programas de pós-graduação. E, de novo, né, de tantas coisas que a gente falou aqui, eu tenho essa sensação de retrocesso, né? Assim, desculpa, mas eu fico até nervosa quando eu falo essas coisas. Né? Como assim, esforço para pós-graduação, para a gente trabalhar, né? Trabalhar a questão da inclusão, a democratização, e, de repente, vem essa pessoa, que eu vou poupar aqui meus comentários, vem essa pessoa e assina um decreto revogando as cotas. Então, assim, é desanimador para a gente, né? É desanimador. Vamos respirar, vamos respirar. Vamos respirar. Vamos ver o que vai dar. Então, o incêndio a ser apagado. Pois é. Me permite um segundo para eu solicitar a todo mundo que desabilite o seu áudio, o seu vídeo, e tentem fazer uma salva de palmas para a Cláudia, ela vai ouvir de alguma forma, e a gente, na sequência, poder fazer um print da tela também com uma lembrança desse momento. Por favor, todos. Arrasou, bonito. Obrigada, gente. Um prazer enorme, né? Ver tantos rostos aqui unidos, né? Que eu vi vários aqui agora que viram as câmeras. Né? É sempre uma alegria imensa, né? Mas, como eu estou dizendo, assim, a gente vive um momento de surpresas diárias, né? Como a gente pode dizer, o Brasil tem pandemia, mas não tem monotonia. Né? Esse país é inacreditável. Beijo grande, eu agradeço demais o convite, agradeço, né, a organização Professor Diniz, né, as pessoas que fizeram suas colocações, lamento não ter respondido todas a tempo, tá? Mas pode colocar aí, mandar aí para o Professor Diniz, que eu respondo, né, depois eu vou disponibilizar outros links, outras coisas, para que vocês que tiverem interesse possam ir atrás dessas informações, que eu acho que tem muita coisa para estudar, tá certo? Cláudia, muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado mesmo. Gente, tchau. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Até mais, mano. Abraço. Parabéns aí.
Tem mais, hein? Gente, Tem só o primeiro, hein? Esse é o primeiro. Tem ponto. Valeu, um abração. Até mais, até mais. Tchau, tchau, Diniz. Prazer, Angel. até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.